O Concurso Nacional Unificado, que a imprensa vem chamando aí de Enem dos concursos, ele tem a intenção de colaborar na reconstrução de um país que foi destruído pela austeridade e para isso vai ser necessário mais servidor público. A gente está aqui para mostrar que aquele mito de que há muitos servidores não é necessariamente verdade, né? Quem vai explicar isso melhor para a gente é aqui o economista Davi Decache no plantão do Meteoro. E aí, Davi, vamos lá. Qual que é essa ideia do CNU? Sofia, o Brasil passou por um grande desmonte dos serviços públicos desde 2016, após o golpe, tá? Recursos para a saúde, para a educação, para várias áreas estratégicas para o planejamento de longo prazo do governo foram cortados de maneira drástica, né? Nós tivemos aí um teto de gastos que pretendia congelar os gastos públicos por 20 anos. O que isso significa? Significa que com a população crescendo e gastos congelados, só com a correção da inflação, significa que cada ano que passava tinha menos recursos por pessoa no Brasil. Ou seja, um avanço da precarização, né? Um Brasil, um país carente de tudo. Por outro lado, Sofia, nesse mesmo período se inicia um ataque muito forte aos servidores públicos. E por que que eles atacam muito os servidores públicos? Alguns liberais, alguns atores do mercado financeiro. Porque é muito difícil atacar diretamente a saúde e a educação, né? Então é melhor atacar os servidores públicos. Por exemplo, um economista que é de um grande conglomerado da saúde ou da educação e quer mercantilizar essas áreas e acha que a concorrência das universidades públicas e dos hospitais públicos atrapalham os projetos dele, eles não podem falar que eles são contra a saúde e a educação pública. Eles atacam os servidores primeiro, para depois atacar os serviços públicos. E aí, Sofia, nós aumentamos muito o déficit de servidores, né? Servidores em áreas, por exemplo, como fiscalização de garimpo ilegal, né? Do genocídio em terras indígenas, da expansão ilegal e muitas vezes criminosa da fronteira agrícola, né? Fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Então nós temos que recompor quadros para reconstruir, né? Quadros que visem o planejamento urbano, quadros para a reconstrução da saúde, da educação, quadros de todos os tipos. Então, o governo Lula, ele lança, Sofia, um edital de um concurso muito grande que é o Enem dos concursos. Olha só, pessoal, é o todo mundo já deve ter ouvido falar, porque o concurso ele vai ser um grande Enem, né? O que já torna isso totalmente diferente de tudo que a gente conhece, né? E esse vai ser o concurso público nacional unificado, tá? Aqui já na matéria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a chamada é assim, ó, Sofia: seleção de 6.640 novos servidores fortalece a reconstrução do Estado brasileiro. Então é um recrutamento de mão de obra extremamente qualificada para tocar esse processo de reconstrução, né, Sofia? Uhum. E olha que interessante, Sofia, a lógica desse concurso é não apenas incluir via serviços públicos, mas também incluir via acesso ao serviço público, né? E todo mundo vai ter oportunidade agora. Antes era muito caro fazer um concurso em grandes capitais, concursos que aconteciam em cinco, seis grandes capitais. Olha só, Sofia, que interessante. O Ministério acha que nós vamos ter aí uma estimativa aproximada entre 2 e 3 milhões de inscritos. Bastante E, gente. poxa, a gente vai conseguir levar a oportunidade de muita gente pobre que não tem dinheiro para Uhum. comprar um avião, pagar um hotel, para fazer um concurso público para o Serviço Federal, né? Exatamente. 5.100 locais de aplicação de provas. Isso Perfeito. daqui é um grande projeto de reconstrução e vai acontecer de 2 em 2 anos, né? Então a gente tem um processo aí muito longo pela frente. Esse é o primeiro passo. E aí, Sofia, essa é a intenção, né? Uma reconstrução do Estado. Tem muita gente que não gosta disso, Sofia, porque muita gente, é muito auditor fiscal do trabalho fiscalizando quem quer colocar trabalhador em situação análoga à escravidão. É gente no IBAMA tentando impedir o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal e criminoso, genocida dos povos indígenas. É muita gente qualificada para fazer isso tudo. Isso é muito ruim para alguns setores, né?
isso aponta para uma reconstrução da saúde e da educação que é muito ruim para alguns setores conservadores e reacionários da nossa sociedade. E aí o que aparece sempre que esses processos começam a pintar, Sofia? O argumento de que o Estado já é muito inchado, que não pode Uhum. ser mais inchado do que já é, que os servidores públicos, nós já temos muitos servidores e são incompetentes, não deveria ter menos servidores, cortar servidor para sobrar dinheiro para a saúde. O que é uma loucura total. Como é que você vai ter saúde sem médico e sem enfermeira? Como é que você vai ter educação sem professor? Né? E essa loucura total, ela tem um porquê, né? São interesses de setores econômicos superpoderosos, de corporações. E esse mito, Sofia, geralmente eles usam, o Brasil tem muito servidor, servidor à beça, que é mentira para qualquer pessoa que precise de fato de serviço público, né? Sempre está faltando, né? Nós temos que ampliar. E veja só, Sofia, tem um estudo aqui que eu quero mostrar para vocês que é interessante, sabe por quê? Vamos Porque aos fatos. prova empiricamente, estatisticamente, que o Estado inchado é um mito, ó. Tô na Folha de São Paulo, insuspeita de socialismo, né, Sofia? E a matéria vai dizer o seguinte, que os municípios têm dificuldades para preencher vagas e órgãos federais, ou seja, Serviço Público Federal, está com falta de pessoal. Essa matéria é de 30 de julho de 2023. Nessa situação de total desmonte do serviço público, que o governo encaminha um concurso nacional unificado, né? E aí a matéria vai puxar o debate para a reforma administrativa que está parada no Congresso, né? Nós temos aí, já de cara, dois projetos antagônicos em curso, né, Sofia? De um lado, o governo federal atual querendo encaminhar um grande recrutamento de mão de obra mega especializada para a reconstrução do Estado, e, de outro lado, um projeto de destruição de um Estado de bem-estar social, porque eles gostam de Estado grande, hein, Sofia? Eles mentem, eles gostam de Estado grande para quê? Para dar renúncia fiscal, Uhum. desoneração da folha. O Congresso está lutando para manter a folha dos grandes empresários desonerada, para eles pagarem poucos tributos. Os pastores estão milionários, estão lutando para não pagar tributo no Brasil, pastores como Silas Malafaia, Bispo Macedo. E, enquanto isso, esse mesmo Congresso defende uma reforma administrativa porque no Brasil tem muitos servidores. Aqui, pessoal, o pesquisador Félix Lopes, um dos coordenadores do Atlas do Estado Brasileiro, uma plataforma do IPEA, diz o seguinte: é um verdadeiro mito essa concepção de explosão na força de trabalho no serviço público do Brasil. Uma simples comparação internacional mostra isso. A matéria traz o gráfico, Sofia, comparando os diversos Eita. países. Estão conseguindo ver aí? Uhum. Olha só, o Brasil tá lá embaixo. Assustador, né, Sofia? O país não é destaque em contingente de servidores em comparação à média global. Ah, Aqui e em comparação, inclusive, com o próprio CDE, né? Tá ali o média do CDE 23, a gente tá em 12. são vários mitos, né, Sofia? Que a carga tributária no Brasil é muito alta, a gente está abaixo do CDE. Que é alto, na verdade, é a tributação do pobre, para o rico não pagar carga mais baixa da OCDE. Aqui no serviço público é a mesma coisa. Veja, a gente está abaixo da OCDE. Aqui a gente, esse gráfico, pessoal, só para mostrar aqui para quem não viu aqui, ó, funcionários do setor público em relação ao total de trabalhadores do país. O Brasil tem 12,45%. A gente está abaixo do Chile, que é o paraíso neoliberal do Paulo Guedes, que ele elogia tanto. E os Estados Unidos, Sofia, eles não são um país que odeia o servidor público e a gente tem que ficar igual aos Estados Unidos? Para ficar igual aos Estados Unidos falta Tem que muito, hein, aumentar. gente? Tem que Tem que aumentar. aumentar. Tem que fazer muito CNU. Tem que fazer muito concurso nacional unificado a cada 2 anos, botar mais 15 mil, sabe, Sofia? Então isso é um grande mito, tá? E os países ricos, então, a gente nem pode comparar. 30% da força de trabalho na Dinamarca está no serviço público. Que eu saiba, ninguém acha que o serviço público na Dinamarca é uma porcaria, porque tem muito servidor, né? Na Suécia também. Então, esses mitos, Sofia, eles devem ser desmontados. E eles sempre reaparecem quando um concurso nacional como esse, unificado, ele ganha corpo. Por quê? Porque são 2 milhões de candidatos que vão olhar o setor público, o serviço público de outra forma. Um serviço Uhum. público que era elitizado, que não dava acesso a quem estava numa cidade lá do interior,
do Piauí que não tinha condições de fazer uma prova, mas que tem totais condições de estudar, mas de passar, e competência total e esforço, mas não tem como pagar uma passagem de avião para ir para Brasília, para ir para o Rio, fazer um concurso. E hoje ele tem essa possibilidade, né? Próximo da sua residência, um concurso também que não vai ser conteudista de decoreba, e sim medir a capacidade de avaliação. Acho que esse concurso, ao mesmo tempo que se debate reforma administrativa no Brasil, coloca em conflito os dois projetos antagônicos. Dois que querem um Estado máximo para os super ricos, um Estado gigante para dar desoneração, para dar rendimentos financeiros para os super ricos, para atuar a favor de uma carga tributária injusta para os super ricos, e, de outro lado, um projeto dos que defendem serviços públicos para os mais pobres. E para ter serviços públicos temos que ter servidores, e o Concurso Nacional Unificado avança nesse sentido. Creio que quem está ouvindo a gente já ouviu falar nesse concurso, mas daqui a pouco vai conseguir também perceber que o que eu estou falando aqui vai se materializar com os ataques de sempre aí pagos pelo mercado financeiro, de que tem que acabar com o serviço público, acabar com tudo, né? Exatamente, exatamente. As forças de repressão sempre muito grandes, né? Esse pessoal sempre quer as forças de repressão muito grandes para poder segurar a insatisfação popular com o resultado das políticas que eles defendem. Ah, você também os empréstimos que esse pessoal consegue, também por parte de bancos públicos, sempre muito grandes. Agora, para a população mesmo, nada. Teve um fato recente, Sofia, que é muito importante falar sobre serviço público, que eu acho que foi um avanço imenso do Ministério da Gestão. O Concurso Nacional Unificado, como eu elogiei aqui o tempo todo, mas tem uma coisa que eu acho que eles têm que fazer urgentemente, Sofia: dar aumentos reais para os servidores públicos que tiveram salários congelados por muitos anos. Esse ano, Sofia, os delegados da Polícia Federal tiveram aumento de 27%. Uhum. E servidores do INCRA, por exemplo, que ganham salário 8 vezes menor que um delegado da Polícia Federal, tá? Não sei nem o salário de entrada de um servidor do INCRA que vai trabalhar pela reforma agrária no Brasil é 8 vezes menor do que um delegado da Polícia Federal. E esse servidor não teve aumento e o delegado teve, tá? R$ 41 mil. O governo tem que rever isso. Eu acho que é importante. Se deu aumento para uma categoria, tem que dar para as outras, né? E muito provavelmente a gente imagina que esses aumentos são concedidos por quê? Porque a PRF, em especial, a PF, eles sempre ameaçam por conta da força política que eles têm, né? Como a gente viu nas eleições. E eu acho que não pode ser assim que se negocia planos, carreiras e salários, né? Eu acho que a gente tem que olhar com mais atenção para os servidores que estão ali também em outras áreas, como saúde, educação. É óbvio que esses servidores são do campo progressista e não vão fazer grandes manifestações contra um governo progressista que ajudou a derrubar o fascismo, né? Mas se não der atenção para esses servidores, vamos perder uma base de militância que é super importante para combate ao fascismo, né? Se a gente só atender quem é mais ligado ao campo bolsonarista por medo e não atender a nossa base, que é justamente quem combate as tentativas golpistas, acho que vai dar errado, tá, Sofia? Então é importante Uhum. valorizar as carreiras também, além de contratar mais gente. Creio que isso vai acontecer, mas que seja rápido, que temos pouco tempo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Decache. Já conversamos hoje aqui sobre desigualdade, sobre o imposto sobre religiosos, agora sobre servidores públicos e tenho certeza que teremos outras oportunidades para conversar mais vezes. Então, até mais.